Brasil e mundo em ebulição. Bolsonaro enfrenta denúncias e incerteza política, enquanto Lula lida com desafios econômicos. No exterior, Trump eleva o tom e reacende tensões globais. O destino dessas lideranças pode redefinir o futuro da democracia. Nos desdobramentos políticos recentes, o roteiro seguido por Jair Bolsonaro e seus aliados se manteve previsível. A denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República baseia-se em investigações da Polícia Federal e na delação premiada de Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente. Mesmo com a quebra do sigilo dessa delação pelo ministro Alexandre de Moraes, o cenário não sofreu grandes alterações. A peça acusatória sustenta que Bolsonaro liderou uma organização criminosa voltada para a preparação de um golpe de Estado, com o objetivo de reverter o resultado das eleições de 2022. A defesa de Bolsonaro, por sua vez, desqualifica a denúncia, alegando falta de provas concretas e de individualização de condutas. O próprio ex-presidente segue um roteiro esperado, classificando a acusação como perseguição política e afirmando não temer uma eventual prisão, reforçando sua narrativa de vítima. No meio jurídico, há um consenso de que a condenação de Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal é quase certa, tanto por razões técnicas quanto políticas, dado o histórico de embates entre Bolsonaro e o STF. Até aqui o script relativo a Jair Bolsonaro não saiu do que se esperava. A denúncia do Procurador-Geral da República apoia-se no indiciamento já feito pela Polícia Federal e na delação premiada do antigo ajudante de ordens Mauro Cid. E mesmo o sigilo dessa delação levantado hoje pelo juiz Alexandre de Moraes não alterou esse quadro principal, que segundo a denúncia, era o quadro de uma organização criminosa envolvida na preparação de um golpe de Estado para reverter o resultado da eleição de 2022. A defesa técnica de Bolsonaro desqualifica a denúncia como inepta, afirma que faltam provas e também a individualização de condutas. Bolsonaro também executa sem surpresa o script, dizendo que a denúncia é mera perseguição política e afirmando que não teme, ele usou um palavrão, uma eventual prisão. O mundo dos operadores do direito assume como certa a condenação de Bolsonaro pela primeira turma do Supremo, não só por razões, digamos, técnicas, mas também por razões políticas. O STF foi um dos principais alvos de Bolsonaro e a resposta a isso já vem sendo dada pelos ministros do Supremo há muito tempo. Na esfera política, os desdobramentos seguem um script já conhecido. O governo evita comentar diretamente, mas nos bastidores não deixa de analisar os impactos. A oposição, por sua vez, mantém um apoio público a Bolsonaro, enquanto governadores aliados tentam reforçar sua defesa. No entanto, o verdadeiro impacto pode ser sentido na sucessão presidencial. Lula precisa de Bolsonaro como oponente para mobilizar sua base, enquanto a oposição precisa decidir se seguirá apoiando o ex-presidente inelegível ou se buscará um novo nome para a disputa de 2026. A acusação da PGR contra Bolsonaro e militares de alta patente, incluindo o general Augusto Heleno, menciona artigos do Código Penal que definem a tentativa de golpe como crime. Segundo a denúncia, o plano só não se concretizou devido à recusa de comandantes militares em aderir ao movimento. Os atos de 8 de janeiro são apontados como a última esperança do grupo para reverter o resultado eleitoral. Agora, o embate se dá entre a tese jurídica da tentativa de golpe e a narrativa política do ex-presidente de que nunca houve risco real para a democracia. A possibilidade de Bolsonaro se candidatar em 2026 depende da evolução desse cenário, embora no momento pareça improvável. Uma eventual anistia concedida pelo Congresso também é uma possibilidade remota. Medo e pressa costumam ser péssimos conselheiros e Lula 13 está cercado deles. Perda de popularidade aumenta o medo de perder a eleição e turbina a pressa em reverter a esse tipo de situação. Mas como? Mais do mesmo. Lula acha que pondo dinheiro em circulação a economia anda. Força agora na promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, junto de maior oferta de crédito. Lula também acha que precisa de mais controle sobre as estatais, transformadas em ferramentas de projeto político. É mais do mesmo há décadas. Hoje ele voltou a dizer que a petroleira, a Petrobras, poderia vender combustível direto para grandes consumidores. É mais da mesma falta de informação. Formação de preços de combustíveis é complexa, nada tem a ver com atravessadores e muito com tributos estaduais e federais. É mais do mesmo. A crença de que Lula falando direto com o povo, as coisas mudam, até que não funcionou. Também aliados e apoiadores o descrevem, Lula, como uma pessoa isolada, fora da realidade, produzindo frases que estão sendo usadas contra ele mesmo, como a de recomendar que se o preço está caro, não compre. Mais do mesmo na busca da popularidade perdida é negociar cargos e ministérios para partidos políticos dos quais o executivo depende no Congresso, que também não está trazendo resultados. Parlamentares avançaram para cima do orçamento, não precisam mais tanto assim de ministros, essa moeda está desvalorizada. Políticos de várias colorações parecem ter cheirado, é subjetivo sim, parecem ter percebido, parecem identificar algo muito mais perigoso para Lula 3.
é um cansaço generalizado. Como vimos, William Vac destaca que no governo Lula, o medo e a pressa são fatores determinantes. A perda de popularidade aumenta a preocupação com a reeleição, impulsionando medidas como a promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a ampliação do crédito. Além disso, busca-se maior controle sobre estatais como a Petrobras, reforçando a estratégia de utilizar essas empresas como ferramentas políticas. No entanto, essas medidas enfrentam desafios, pois o Congresso mais independente exige cada vez mais concessões para apoiar o executivo. No cenário internacional, Donald Trump voltou a gerar polêmica ao anunciar que pretende rebatizar o Golfo do México como o Golfo da América e cogitar ações militares para recuperar o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia. Suas declarações geraram reações irônicas, como a do presidente do México, que sugeriu renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras respostas foram mais sérias, como a da França, que reafirmou a defesa das fronteiras europeias. Embora algumas das declarações de Trump possam parecer exageradas, especialistas apontam que devem ser levadas a sério, pois refletem uma abordagem agressiva na política externa. Seu posicionamento indica um fortalecimento da projeção de poder dos Estados Unidos, especialmente contra a China, alvo preferencial de suas ameaças comerciais. O ex-presidente adota uma postura de comando firme, que se reflete tanto no cenário doméstico quanto internacional. Porém, o contexto global é diferente de seu primeiro mandato. Agora, Trump tem mais influência política, mas enfrenta um mundo onde o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo cresceram. Assim, o embate entre sua estratégia expansionista e as reações internacionais promete ser um dos grandes temas da política global nos próximos anos. Era fim de tarde nos Estados Unidos quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Por isso, só hoje veio a chuva de reações. Algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias. Por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É sim para ser levado a sério. Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas, no mundo, aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. E para vocês, Bolsonaro será condenado? Como essa denúncia pode impactar a política brasileira nos próximos anos? Trump está blefando ou realmente pode desencadear uma nova crise global? Deixem nos comentários.